atrapalhar essa igreja. Toda ação tem uma reação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6. O tema hoje, um coração puro. Salmo 12, verso 6. Glória a Jesus. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, como forno de barro purificado 7 vezes. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o retrógrado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe não recebe contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Toma essa palavra em tuas mãos, que eu venha diminuir, se eu venha crescer. Deus Santo e poder e glória. Dá-nos inteligência, sabedoria. Cubra-nos com teu sangue, Jesus Cristo. Por tuas penas, debaixo de tuas asas está nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados ouvintes, o tema desta palavra hoje é acerca de um coração puro. Aqui vai dizer no Salmo 12, verso 6, que as palavras do Senhor são puras, como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra do Senhor é tão pura que ela é comparada à prata refinada, purificada em forno de barro. Purificada 7 vezes. E aqui no Salmo 15 vai dizer que quem subirá no santo monte do Senhor e quem permanecerá no seu tabernáculo. Tabernáculo simboliza presença, monte simboliza intimidade com o Senhor, amizade, a qual ele revela segredos ocultos, escondidos, para aqueles que são íntimos amigos do Senhor, para aqueles que são mais chegados, para aqueles que se aproximam de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando o homem conhece a Jesus, ele vem com o coração contaminado, ele vem com o coração sujo, impuro,
com idolatria, com outros deuses, com mentiras, com falsidades, com lascívios, com maledicência. Tudo isso habita no coração do homem sem Deus. A única forma de nós conhecermos a Deus, a única forma de nós vermos a Deus no final da nossa vida, é fazer como o salmista Davi disse, que nós devemos purificar o nosso coração. E nós purificaremos o nosso coração quando nós colocamos ele diante da palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, então nós purificaremos o nosso coração, como purificará o jovem o seu caminho, observando a palavra de Deus. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo. Davi disse no Salmo 51, dai-me, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Deus santo e poder e glória. Quem crê na glória a Deus? Renova dentro de mim um espírito reto. De cala pra surianda lavar, surianda de cala vai, joguei de gaça lá pra surianda lavar. Não tem como herdar o reino dos céus. Não tem como permanecer com o Senhor, permanecer salvo, se o teu coração não estiver limpo. O teu coração precisa estar limpo na presença do Senhor. O teu coração precisa estar purificado na presença do Senhor. Por isso é necessário que você arranque do teu coração tudo aquilo que desagrada a Deus: inimizades, contendas, invejas, porfias, prostituições. Tudo isso sai de dentro do coração e é o que contamina o homem. Deus santo e poder e glória. Por isso ele disse: guarda o teu coração, porque do teu coração procede a fonte da vida. Que fonte da vida? É a fonte da vida eterna. Para você herdar a vida eterna, é necessário você ter um coração, aleluia, cheio da palavra de Deus. É necessário que você venha entregar o teu coração para a palavra de Deus, para que você venha ser abençoado, para que o teu coração venha ser purificado, porque se depender de nós não conseguiremos purificar o nosso coração por conta própria. Mas quando vem a minha palavra de encontro ao meu coração, o meu coração se reanima, o meu coração se renova, o meu coração se enche de fé, de esperança e de amor. Porém, o maior delas é o amor. Eu posso ter todos os dons de profetizar, dons de falar em línguas repartidas como de fogo, mas se eu não tiver o amor pela palavra, se eu não tiver a palavra em meu coração, o amor de Deus, eu não serei nada. Deus santo e poder e glória. Aleluia, glória a Deus. Você tem que entender que nós, sem Deus, não podemos agradá-lo. Você, sem a palavra de Deus no seu coração, você torna-se uma pessoa maldita, uma pessoa que está sobre a ira de Deus. Você pode ser uma pessoa que nunca matou, que nunca roubou. Você pode ser uma pessoa que não tem maus pensamentos contra o próximo, mas se você não amar a palavra, você não conseguirá limpar o seu coração. Em 2 Timóteo capítulo 2, 22, verso 22, vai dizer que nós devemos nos purificar e invocar o Senhor com o coração puro. Deus só aceita oração com o coração puro. Um coração, aleluia, que você se purifique, que você invoque o Senhor com sinceridade, porque Deus pode até aceitar a sua oração,
que você clamou, às vezes com o coração sujo, cheio de inimizade, cheio de contendas, mas você clamou o Senhor sem saber da verdade, com sinceridade, então você obteve uma resposta. Mas a partir do momento que você, conhecendo a verdade, invoca o Senhor com o coração sujo, você está perdendo tempo. Isaías 59 vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e para que não possa salvar. Porém, a vida, o coração sujo e puro é o que separa Deus de nós. Mas quando você, aleluia, entrega o seu coração ao Senhor, entrega os seus caminhos, Senhor, o mais Ele fará na tua vida. Deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o teu coração estiver ligado na palavra, ligado na vontade de Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. E você, aleluia, se deleitará no Senhor e será feliz e realizado na presença de Deus. Deus Santo e Poder e Glória, derramei o meu coração perante o Senhor e Ele fortaleceu o meu coração. Ele o Senhor, aleluia, Ele requer de nós que nós venhamos se converter a Ele, como diz em Atos capítulo 2, convertei-vos ao Senhor, para que venha sobre vocês o refrigério da presença do Senhor. Ele cala para a sua da paia. Você pode reparar, meu irmão, pode reparar que muitas pessoas, elas não cometem homicídio, elas não cometem adultério, elas não cometem mentira, mas elas guardam no coração um coração lascívio, um coração impuro, um coração, aleluia, cheio de inimizades, que isso atrapalha a pessoa de receber as bênçãos. Tem bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida, mas que estão retidas no mundo espiritual, porque você ainda não limpou o seu coração. O coração do homem é enganoso, os desejos do homem são enganosos, mas os desejos, aleluia, do coração sincero, do coração puro, que está inclinado à vontade, à palavra de Deus, esses desejos, essas vontades estão ligadas com o céu, e Deus, aleluia, Ele responderá a tua oração com fogo, porque o teu coração é sincero. Salmo 145, verso 18 vai dizer que o Senhor está perto de todos aqueles que invocam, e todos aqueles que invocam, mas todos aqueles que invocam em verdade. Não basta só você invocar o Senhor, você tem que invocar em verdade, com o coração renovado, purificado. A Bíblia vai dizer que o Senhor lhe tira o coração de pedra e dá um coração novo, um espírito novo, um coração, aleluia, que você não faz mal para o próximo, que você não aceita suborno contra os inocentes, que você, se você fizer isso, você, aleluia, habitará perante a presença do Senhor, e Deus, aleluia, ouvirá a tua oração. Ele disse: clame a mim, Jeremias 33:3, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor te visita e agora te renova, te fortalece. Entra agora com arrependimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê da glória a Deus? Não tem como ver o Senhor sem mudar o teu coração. Você pode estar na igreja, mas se o teu coração não estiver com o dono da igreja, não adianta nada. Deus Santo e Poder e Glória, do coração procede o que contamina o homem. Por isso, vemos homicídios,
Vem as contendas, as invejas, os maus pensamentos, porque o nosso coração é a fonte da vida. Ou teu coração te levará para o céu, ou teu coração te levará para o inferno. Tem pessoas que elas falham, mesmo tendo o coração puro. Mas elas falham e permanecem com o coração puro. Há uma diferença de você falhar e ter o coração impuro, e há uma diferença de você falhar, mas o teu coração fica intacto com a impureza desse mundo. Caso contrário, só saindo do mundo. Nós falharemos, erraremos, mas mantenha o teu coração na palavra. Mantenha o teu coração perseverando na fé, para que o teu coração venha permanecer puro. Purificai-vos, santificai-vos, e Deus fará maravilha no meio de vós. Guarda o teu coração. É no teu coração que saem os sentimentos. Porém, se você amar a palavra, amar a Deus, o Deus de paz guardará vocês em perfeita paz, guardará os vossos sentimentos, os vossos corações em Cristo Jesus. Para ser salvo, tem que estar enquadrado no Salmo 15. Davi, ele era o segundo coração de Deus. Nós temos que ser segundo o coração de Deus. Quando Deus levantou Davi, Deus falou: vou levantar pastores que apacentam vocês com inteligência e sabedoria, segundo o meu coração. Então eu vejo nessa passagem, a qual Deus revelou aos profetas, que levantaria pastores segundo o coração dele, eu vejo que não é só Davi que é segundo o coração de Deus, mas eu vejo que todo aquele que é segundo o coração de Deus é que imita as pisadas de Cristo Jesus, é que imita as atitudes de Cristo Jesus, é que sujeita o coração ao fogo santo da palavra para renovar, para purificar. Esses aleluias são segundo o coração de Deus. É aquelas pessoas que você conversa com elas, aleluia, com elas, e você vê que a pessoa tem um fruto do Espírito, a benignidade, a verdade, a justiça. Você vê que a pessoa, quando você está próxima daquela pessoa, aquela pessoa não te faz mal, aquela pessoa, pelo contrário, você vê o cheiro de Cristo naquela pessoa, e você vê realmente essa pessoa é segundo o coração de Deus. Para sermos segundo o coração de Deus, é necessário você se converter à palavra do Espírito Santo, que a palavra de Deus não é um fardo pesado, a palavra de Deus, aleluia, ela é pura, como, aleluia, a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes mais. Assim a palavra de Deus, deixa a palavra fazer morar teu coração, deixa a palavra limpar, deixa a palavra purificar. Ele disse: vós estáis limpos pela minha palavra, vós estáis limpos pela minha palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiuça a penha. Deus santo e poder e glória, aleluia, poder de Deus para os que
que são salvos, mas é loucura para os que perecem. Deus santo e maravilha, deixa a palavra transbordar no teu coração e você será feliz. O teu coração será um coração novo e ele blindará os teus sentimentos, guardará os teus sentimentos em Cristo Jesus. E a Bíblia fala no Salmo 15 que se você fizer isso, você será uma pessoa que não se abalará. Você não vai se abalar, porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam. Assim como Jerusalém está em volta dos montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ele cala para a praia. Deus santo e poder, glória é na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um peso, a palavra de Deus não é um fardo, a palavra de Deus é espírito e vida. Enquanto você ouve a palavra, o céu derrama bênçãos em teu favor. Enquanto você ouve a palavra, Deus está trabalhando em teu favor. Ele disse: aqueles que tapam ouvidos para não ouvir a minha palavra, eu não ouvirei as suas orações. Aqueles que tapam o ouvido para o clamor do pobre, eu não ouvirei a sua oração. Deus santo e poder, glória, bem-aventurados aqueles que velam pelos umbrais das portas do Senhor, porque esses alcançarão o favor de Deus. Deus, ele tem favor para a tua vida. Deus, ele tem bênçãos para a tua vida, mas é necessária a palavra. Disse Judas, perguntou Judas, não Iscariotes: Senhor, quando há de manifestar a nós e não o mundo? O Senhor Jesus disse para eles: aqueles que me amam, Judas, me amarão e guardarão minha palavra, e eu habitarei dentro deles com meu Pai, e neles farei moradas, e para eles nós voltaremos para a glória de Deus. Quando você ama a palavra, Deus, aleluia, te amará, e você habitará entre os ombros do Senhor, e será amado do Senhor. Deus santo e poder, glória, ele disse: para quem olharei? Para aquele que é abatido de espírito e que ama e que teme diante da minha palavra, aquele que respeita a palavra, aquele que tem reverência à palavra, aquele que aceita a palavra no coração. Aleluia, disse o salmista: guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que nos dá força para vencer o pecado, é a palavra que nos dá força, aleluia, para você entender o que é salvação, para você entender o que é pecado. Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento na palavra. Rejeitaste o conhecimento e eu te rejeitei, para que não seja sacerdote perante a minha face, disse o Senhor. A importância do conhecimento da palavra, aleluia, te livra do mal. Deus santo e poder, glória, o temor do Senhor livra dos laços de morte. É o temor da palavra que te dá o livramento, é o temor da palavra que te dá a vitória. Você precisa amar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, porque enquanto você se alimenta da Bíblia, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. É a palavra que joga por terra a depressão. Paulo disse, aleluia, perplexo, mas não vivo mais angustiado, abatidos, mas nós não vivemos destruídos, perseguidos, mas não desamparados, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós. A palavra do Senhor é como favo de mel ao meu paladar. Deus santo e poder, glória, a ansiedade abate o homem, mas a boa palavra o anima. Deus santo e poder, glória, a palavra do Senhor que reanima o teu coração, que purifica o teu coração. Quando você está querendo parar, quando você está querendo desistir, você está se sentindo sem saída, mas aí vem, você abre a Bíblia, você ouve um pregador e Deus, ele fala uma palavra para você: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vocês.
Pode uma mãe se esquecer do filho, é muito difícil, mas ainda que essa se esqueça, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Mas precisamos ter fé. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Deus é fiel e vos confortará e te guardará de todo maligno, porque Ele é fiel. Purificai o coração. Como pode ser puro aquele que é nascido de mulher? Como pode ser puro o ser humano? É pela graça e pela palavra. Aí poderemos ser puros. Caso contrário, não tem como agradar a Deus e ser abençoado. Não é difícil, não. Deixa Deus lapidar. Deixa a palavra te abraçar, te consolar. A palavra significa azeite, significa vinho, significa remédio. As folhas, que são como remédio, que saem do santuário para curar. A palavra cura. Ao mesmo tempo também que muitas das vezes a palavra nos chamará para responsabilidade, nos chamará para o conserto, mas no dia seguinte você aceita a correção, trará delícias para a tua vida. Achegai-vos a Deus, purificai-vos o coração, e Ele se achegará para perto de vocês. Somos salvos pela graça, não tem sequer. Porém, o meu coração eu devo guardar. Vou errar, muitas das vezes vou. Mas quando eu desisto da palavra, eu não consigo guardar o meu coração puro. Quando eu permaneço acreditando na palavra, o meu coração vai se limpando, purificando. E ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a graça. Então Samuel ele vai até Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele foi lá no intuito de ungir o novo rei de Israel. Samuel viu todos os filhos. Quando viu Eliabe, achou que era Eliabe. O Senhor disse: não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque o coração de Eliabe não era um coração quebrantado. O coração de Saulo era um coração que perseguia os cristãos, mas era um coração quebrantado. O seu coração pode ser um coração impuro, mas se for um coração quebrantado, você alcançará graça diante do Senhor. O coração daquele homem publicano era um coração impuro,
Mas quando ele se deparou com a presença, o coração dele ficou quebrantado. Ele disse: ó Deus, tem misericórdia. Ele nem ousava levantar o rosto para cima. Então Deus, ele não vê como o homem vê, mas ele vê o coração, porque Deus não desprezará o coração quebrantado, contrito. Deus Santo e Poder, glória. Deus viu em Davi um coração quebrantado. Quando nós olhamos para esse Salmo 15, o salmista Davi escreve esse salmo e ele diz para nós que aquele que não faz mal ao próximo nunca será abalado. E você vê, pesquisa os salmos, você vai ver um salmista falho, necessitando da misericórdia, clamando pela misericórdia, mas ele andava em sinceridade, porque o sincero salvar-se-á, mas os perversos cairão logo. Então Davi escreve: Deus não desprezará o coração quebrantado, porque Davi, ele não somente escrevia aquilo que ele achava, mas ele também escrevia aquilo que ele já tinha experiência, aquilo que ele já tinha vivência, e ele escreveu que Deus não desprezaria um coração quebrantado. Talvez você está com o coração sujo, com o coração cheio de inimizades, contendas, mas agora é a hora de invocar o Senhor no dia aceitável da salvação, que se chama hoje. Com o coração quebrantado, sincero, Deus ouvirá a tua oração e te concederá a justificação. Aquela mulher clamava de noite e aquele juiz não temia Deus e não temia homens, mas quando ela derramou o coração, Deus, ele respondeu a oração e ele disse: ainda que pareça tardar, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam de noite. Deus Santo e Poder e glória. Ele cala pra surianda la paia, relede comanácia la plachai de calavassuria de cominácia. Aleluia. É tempo de limpar o coração, mesmo sendo, aleluia, seres humanos, falhos, errantes. É tempo de você deixar a palavra inundar o teu coração. Jesus disse, aleluia, glória a Deus: eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Aleluia, glória a Deus. Ele é a porta, aquele que entrar salvar-se-á, encontrará, aleluia, um verdadeiro alimento. É um coração puro. Quando Davi pegou, cometeu um homicídio, um adultério, o seu coração ficou sujo. E Davi não conseguiu ver o arrependimento. Ele ficou cego. Então o profeta chega até ele com a palavra, dizendo: Davi, havia um homem, ele tinha uma ovelha, e ele foi jantar com um homem rico, e o homem rico
que tinha o convidado ele, preparou o jantar com a única ovelha que o homem pobre tinha e serviu. E Davi disse: certamente esse homem deve ser morto. E o profeta Natan disse: esse homem é você, Davi. Naquela época, as pessoas não brincavam com profetas. O problema de hoje é que nós estamos tão acostumados com os falsos profetas, que nós achamos que todo mundo é picareta, que todo mundo é falso profeta. Quando você desobedece a um verdadeiro profeta, você está sujeito à enfermidade, está sujeito a portas fechadas, está sujeito a tua mulher ser dada a outros. Quando o profeta Amós chega para profetizar, então Amazias, o sacerdote, disse: aqui você não vai profetizar. O profeta Amós, ele era enviado por Deus para pregar a palavra. Só que o profeta Amazias queria atrapalhar Amós de pregar a palavra. Então Amós recebeu a seguinte palavra: pega o teu pão, volta para a tua terra e profetiza lá. Aqui você não vai pegar. Então Deus manda um recado para Amós e diz: volta lá. E manda dizer para Amazias que a mulher dele se prostituirá na cidade. Eu darei a mulher dele a outros. Por quê? Porque desobedeceu a voz de profeta. Quando desobedeciam a voz de profeta naquela época, eles eram castigados duramente. E quando eu sei quem é profeta e quem não é, profeta carrega o que João Batista disse: aqueles que são de Deus falam as palavras de Deus. Precisa pregar o arrependimento. Profeta prega o arrependimento. Profeta está debaixo da presença. Quando você vê um profeta pregando o arrependimento debaixo da presença do Espírito Santo, cuidado, porque você, aleluia, se desobedecer, aleluia, se ir adiante para provocar, você certamente sofrerá duro castigo. O problema é que nós estamos acostumados com falsos profetas que não pregam o que Deus revela, que não pregam a doutrina. Cheio de gente precisando limpar o coração, o profeta fala: Deus, levanta a mão que Deus está te dando vitória. Levanta a mão que Deus está prosperando todos os seus caminhos. Deus pode te dar um milagre, uma vitória, até pode, mas prosperar todos os seus caminhos. O atalaia, o dever do atalaia, sem antes você se arrepender. Deus não prospera seus caminhos sem antes você se arrepender. Primeiramente ele buscar primeiramente o reino dos céus. Quem gosta de palavra? Para a glória de Deus. Buscar primeiramente o reino dos céus. E todas
essas coisas serão acrescentadas. A gente está acostumado hoje com as mensagens coach, com as mensagens de autoajuda, com as mensagens de só passar a mão na cabeça. Deus não alisa pecador. Deus não alisa sem vergonha, safado, pilantra. Deus, ele veio pregar o arrependimento. Os consolos já estão nos louvores. Você precisa amar a doutrina, a palavra de Deus, que purificará o teu coração para que você venha ser uma pessoa abençoada. Toda pessoa que não ama a doutrina da palavra é uma pessoa maldita. Está sujeita a enfermidades, está sujeita a decepções, mas quando você ama a palavra, ama a doutrina, purifica o teu coração, você não será abalado, você será uma pessoa vitoriosa. Vão se levantar contra você 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você ama a palavra, você ama a doutrina. Se o Brasil não amar a doutrina, não tiver alguém lá em cima que serve ao Senhor Jesus Cristo, nós estaremos perdidos. Vocês querem pôr presidente lá, que aleluia, que serve a demônios, aleluia, e criam leis, perseguem a igreja evangélica. Por isso nós estamos passando prova, presidentes que apresentam picanha, e você vê que o Brasil nunca cresce, e são esses picaretas que ganham a eleição. Mas eu quero te dizer, está na hora do Brasil acordar e amar a doutrina, e colocar pessoas lá que têm um compromisso verdadeiramente com Deus. Pode ver que é o PT que está perseguindo essa igreja e manda ninguém entrar aqui nessa igreja. Por quê? Porque eles querem matar pela raiz o que não é mal, mas o que é bom. E por que os pastores não estão fazendo nada acerca desse ministério Igreja Jesus Salve e Reina? Por quê? Porque não estão com o coração purificados, ajudando a igreja a crescer, mas são lobos devoradores. Por isso, deixa ele para lá, deixa morrer na fé. Mas o PT está perseguindo a Cristo, os pequeninos, aleluia, as pequenas igrejas que irão crescer futuramente, e isso atrapalha o crescimento do Brasil, a prosperidade dessa nação, porque estão deixando, aleluia, esse partido demoníaco a pelejar contra a igreja e os irmãos de se unirem, mas estão deixando, porque são pastores e agora, aleluia, não se comovem com a queda de José, estão em camas de marfim, tomando vinho em taças de ouro e não se importam mais. Mas o Senhor visitará dentro desse partido demoníaco, com esses pastores lobos devoradores que não se importam com o crescimento do Evangelho, com o crescimento da igreja, com o crescimento do reino dos céus. Deus abaterá os bodes e levantará pastores segundo o coração puro, coração que ama a palavra e verdadeiramente apacentarão a noiva do Cordeiro. Por isso o povo anda, aleluia, triste, derrotado,
não estão abraçando aqui no Brasil o Evangelho, o avivamento, não estão abraçando, apoiando os que estão no campo de batalha, por amor a Cristo, por amor do Evangelho. Enquanto o Brasil estiver com essa visão política de votar em partidos políticos demoníacos, nós sofreremos nas mãos dos demônios. Querem matar os novos, igual Herodes. Herodes queria matar as crianças recém-nascidas. Vamos matar agora enquanto é aleluia. Vamos cortar agora enquanto aleluia está novinho. E os pastores estão como? Cadê os irmãos que era para ajudar uns aos outros? Cadê os Paulos? Cadê os Pedros? Ficam vendo e não fazem absolutamente nada. Por quê? Porque, não estão nem aí com o Brasil. E vocês enriquecendo esses pastores. Esses falsos pastores, que quando estavam precisando do azeite, estavam lá buscando o azeite, a cura, a libertação, o livramento. Agora estão assistindo e não estão nem aí. Vota no PT para vocês verem o que eles vão fazer com o Brasil e com as igrejas brasileiras. Votam neles, porque querem que nós façamos aliança com demônios dentro da igreja. Bloquearão Jesus. Vota nesses presidentes que têm aliança com demônios e vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja quando nós pregarmos o Evangelho genuíno, quando exortarmos a obediência da fé. Esses demônios que estão com eles perseguirão a noiva, a igreja. É o anticristo. O papel do anticristo é esse: é perseguir a igreja que prega a verdade. A única forma de nós evoluirmos e de sermos uma nação bem-aventurada é você vigiando com o teu voto, colocando alguém que serve a Jesus. Aquele que foi chamado para pastorear, pastoreia. Cada um fica na vocação que foi chamado. Se você dá conta de ser presidente e pastorear a igreja, amém. Se você não dá conta, não larga a igreja. A igreja tem que ser prioridade. Por isso que é preferível colocar lá uma pessoa que é serva do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que é serva do Senhor Jesus Cristo, que é cristão. Aí nós iremos com princípios avançar e avante. Enquanto o Brasil estiver colocando esses endemoniados no poder, nós sofreremos. Uma nação do tamanho do Brasil não consegue ser uma nação organizada e uma nação próspera, porque colocam devoradores, gafanhotos,
que fazem as mesmas promessas, mas não cumprem nada do que falam. Porque o pai deles é o pai da mentira. Agora, se colocar um homem sincero lá, um homem que vive em santidade na palavra, você vai ver esse Brasil indo para frente. Você vai ver o pobre prosperando. Porque o sistema diabólico não quer que o pobre prospere. É só a corte deles que pode prosperar. E mesmo assim não é você que vota nele, não. É a corte lá, parlamentar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você despertar do sono e purificar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Fica esta palavra. Deus te abençoe poderosamente. Que as ricas bênçãos do Senhor vencer sobre todos os teus caminhos. Salmo 3:8. A bênção do Senhor estará sobre o povo dele. Seja povo do Senhor. Purifique o seu coração. E as ricas bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.